Graça e paz, povo de Deus, iniciando mais um momento da leitura, e hoje nós estaremos meditando em Jeremias 18 e 19 e na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Jeremias, capítulo 18. Lembrando que a versão que eu leio aqui é a versão NTLH. O pote de barro, capítulo 18 de Jeremias. O Senhor Deus me disse: desça até a casa onde fazem potes de barro, e lá eu lhe darei a minha mensagem. Então eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com barro sobre a roda de madeira. Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro, conforme queria. Aí o Senhor me disse: será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro faz com o barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Sou eu, o Senhor, que está falando. Em qualquer momento posso dizer que vou arrancar, derrubar ou destruir qualquer nação ou reino. Mas se essa nação ou se esse reino abandonar sua maldade, então eu mudarei de ideia a respeito daquilo que tinha prometido fazer. Mas eu também posso dizer que vou fundar ou construir qualquer nação ou reino. Mas se essa nação fizer o que é mal e não me obedecer, então eu mudarei de ideia a respeito daquilo que tinha prometido fazer. Portanto, Jeremias, diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém que eu estou fazendo planos contra eles e me preparando para atacá-los. Diga que deixe de fazer o que é mal e que melhore sua maneira de viver e de agir. Eles vão responder: não adianta, nós vamos seguir os nossos planos. Todos nós vamos agir de acordo com a teimosia e a maldade do nosso coração. O povo rejeita a Deus. Portanto, eu, Senhor, digo: perguntem a todas as nações se por acaso já houve alguma coisa igual. O povo de Israel fez uma coisa horrível. Será que alguma vez deixou de cair neve nas altas rochas dos montes Líbanos? Por acaso secam as águas frias que correm debaixo das montanhas? Mas o meu povo tem esquecido de mim e queimado incenso a ídolos. No caminho em que devia andar, eles tropeçaram. Não seguem os caminhos dos antigos, mas vão por atalhos que estão marcados. Eles fizeram desta terra uma coisa horrorosa, que será desprezada para sempre. Todos os que passarem ficarão espantados e balançarão a cabeça. Eu espalharei o meu povo diante dos inimigos, como o pó que é soprado pelo vento leste. Virarei as costas para eles e não o ajudarei quando a desgraça chegar. O plano para matar Jeremias. Aí o povo disse: vamos dar um jeito de nos livrarmos de Jeremias, pois sempre haverá sacerdote para nos ensinar, sábios para nos dar conselhos e profeta para anunciar a mensagem de Deus. Vamos fazer acusações contra ele e deixar de ouvir o que ele diz. Então eu orei assim: ó Senhor Deus, ouve-me e escuta o que os meus inimigos estão dizendo contra mim. Por acaso é com o mal que se paga o bem? No entanto, eles cavaram um buraco para eu cair nele. Lembra que fui falar contigo em favor deles, pedindo que não fizesse nada contra eles, enquanto estava irado. Mas agora, ó Deus, deixa que os filhos deles morram de fome, ou que sejam mortos na guerra, que as mulheres percam seus maridos e filhos, e que os homens morram de doenças, e que os moços sejam mortos na guerra. Manda que uma armadilha ataque de surpresa suas casas, e que eles gritem de medo, pois cavam um buraco para eu cair nele e armaram armadilhas para me pegar. Mas tu, ó Senhor, conhece todos os planos que eles fizeram para me matar. Não perdoe a maldade deles e não apague o seu pecado. Joga-os no chão, derrotado. Trata-os assim enquanto está irado. Capítulo 19 de Jeremias. O pote quebrado. O Senhor Deus me disse que fosse comprar um pote de barro. Disse que levasse comigo algumas autoridades do povo e alguns sacerdotes mais velhos.
e fosse ao vale de Ben-Nom, na entrada do portão dos carros. Ali eu devia anunciar em voz bem alta a mensagem que ele ia me dar. Deus me mandou dizer o seguinte: reis de Judá, povo de Jerusalém, escute que eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, vou dizer. Vou fazer cair sobre este lugar uma desgraça tão grande, que todos os que ouvir falar dela ficarão horrorizados. Vou fazer isso porque o meu povo me abandonou e profanou este lugar, queimando aqui incenso a outros deuses. Mas nem esse povo e nem os seus antepassados, nem os reis de Judá, sabiam nada a respeito desses deuses. Essa gente encheu este lugar com o sangue de pessoas inocentes e construíram altares para o deus Baal, a fim de queimar os seus filhos no fogo como sacrifício. Eu não dei ordem para isso, não falei isso e nunca pensei isso. Por isso, eu, o Senhor, digo que chegará o tempo em que este lugar não se chamará mais Tofete e nem Vale de Ben-Nom, e sim Vale da Matança. Neste lugar destruirei todos os planos do povo de Judá e de Jerusalém. Deixarei os inimigos os derrotarem e os matarem na batalha. Darei os corpos deles como alimento para as aves e as feras. Destruirei esta cidade de modo tão terrível que cada um que passar por ela ficará espantado e horrorizado ao ver tudo o que aconteceu. Os inimigos cercarão a cidade e procurarão matar os seus moradores. O cerco será tão terrível que a gente que vive em Jerusalém comerá a carne dos seus filhos e filhas e devorará os seus próprios vizinhos. Então o Senhor me mandou quebrar o pote na frente dos homens que havia ido comigo, e mandou dizer que o Senhor Todo-Poderoso tinha dito o seguinte: como se quebra um pote e ele não pode mais ser consertado, assim eu quebrarei este povo e esta cidade. Os seus mortos terão de sepultado até mesmo em Tofete, pois não haverá outro lugar para sepultá-los. Tratarei esta cidade e os seus moradores assim farei com que ela fique como o vale de Tofete. Sou eu, o Senhor, que está falando. As casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá ficarão imundas como o vale de Tofete. Também ficarão imundas todas as casas onde queimarem incenso no terraço para adorar as estrelas e onde deram bebidas como oferta a outros deuses. Então voltei de Tofete, onde o Senhor me havia mandado anunciar a mensagem, e fui ao pátio do templo e fiquei de pé ali e falei ao todo o povo que o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, tinha dito o seguinte: vocês são teimosos e não querem ouvir o que eu digo. Por isso farei cair sobre esta cidade e sobre todos os povoados vizinhos toda a desgraça que prometi. Segunda carta de Paulo, capítulo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Os últimos dias. Lembre disso, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos, cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Alguns deles entram nas suas casas e conseguem dominar mulheres fracas que estão cheias de pecados e que são levadas por todo tipo de desejo. São mulheres que estão sempre tentando aprender, mas nunca chegam a conhecer a verdade. Assim como Janes e Jabres foram contra Moisés, assim também esses homens são contra a verdade. Eles perdem o juízo e fracassam na fé, mas não irão longe, pois todo verão. Aleluia, mas não irão longe, pois todos verão. Com eles são tolos. Por isso que aconteceu com Janes e Jabres. Aviso e conselhos. Mas vocês têm sido os meus
mas você tem seguido os meus ensinamentos, a minha maneira de agir e o propósito que tenho na minha vida. E tem seguido também a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, você sabe tudo o que me aconteceu nas cidades de Antioquia, de Icônio e de Listra. Que terríveis perseguição eu sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Todos os que querem viver a vida cristã, unido com Cristo Jesus, serão perseguidos. Porém, as pessoas más e fingidas irão de mal a pior, enganando e sendo enganadas. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e que creu de todo o coração. Você sabe que foram seus mestres na fé cristã. E desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade e condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E por isso, para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Essa foi a nossa leitura de hoje. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida, o seu domingo, em nome de Jesus.